tarde a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos inspire, nos proteja e nos envolva com a vossa santa paz. Para mim, mais uma vez, é um grande prazer estar nessa casa querida. Agradeço pela oportunidade do serviço e pela presença de todos vocês. Espero que, de alguma sorte, Jesus tenha misericórdia das nossas imperfeições e essa tarde seja auspiciosa para todos, porque o tema que nos foi proposto é algo decisivo para o nosso processo de perfeição moral. Falaremos hoje sobre evolução espiritual, que não é outra senão a tônica da reencarnação. O motivo pelo qual nós estamos aqui. Os teóricos, cientistas, quando apresentaram através da teoria de evolução das espécies, uma proposta para explicar por que certas espécies sobreviviam em determinados ambientes em detrimento de outras, apresentaram como a seleção natural acaba oferecendo condições para que espécies mais adaptadas às condições ambientais, que são dinâmicas e que mudam, acabam sobrevivendo em relação àquelas que não têm essa mesma adaptabilidade. Nós sabemos, ou devemos saber, o exemplo célebre das mariposas com uma tonalidade mais clara, que não sobreviveram mais na época da Revolução Industrial, por conta do adensamento de fuligem no ar e, portanto, da modificação dos cascos das árvores, propiciando que as mariposas, com um aspecto mais escuro, sobrevivessem então, só para citar um pequeno exemplo. Quando nós analisamos o progresso intelectual, vemos que é necessário corrigir velhos equívocos e abrir as portas do nosso conhecimento cognitivo para aprender novos saberes e assim expandir as nossas consciências e o nosso cabedal de conhecimento. Progredimos intelectualmente, portanto, quando nos dedicamos ao sacrifício, pois aprender é um sacrifício. É preciso, sobretudo, a vontade e a escolha de deixar a ignorância e de reconhecê-la, para então, nécio, aquele que aprende, que ainda está nas primícias de todo o desenvolvimento intelectual que um dia visará alcançar, nós vamos muito aos poucos evoluindo, gradações pequenas, até que dentro do nosso ambiente, por exemplo, no planeta Terra, alcancemos as titulações acadêmicas das instituições formais onde a educação se estabelece. De forma análoga, a seleção natural das espécies e ao progresso intelectual podemos pensar na evolução espiritual. Nascemos simples e ignorantes, espíritos moldados à imagem e semelhança divina, portanto nós não somos malévolos, cruéis, nem destinados ao mal. Essa é apenas uma condição transitória por conta do nosso livre-arbítrio, agravado ou atenuado por condições outras. Mas se nós fomos forjados com a argila divina do amor, fomos feitos quais centelhas divinas, à imagem e semelhança do próprio Deus. Portanto, a evolução é uma destinação, é uma fatalidade para todos os espíritos criados por Deus. É apenas uma questão de tempo. Imobilizando as potências da nossa alma, potencias por Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e em especial a potência da vontade, nós poderemos agilizar esse processo evolutivo e colaborar para o nosso próprio aperfeiçoamento moral. Mas para isso, é necessário que nós nos comprometamos a algo que é imprescindível no processo de evolução. Evoluir significa corrigir imperfeições, significa reparar os nossos equívocos e cometer cada vez menos erros. Acontece que, se intelectualmente, cognitivamente nós entendemos isso, nem sempre a prática é tão fácil. Mergulhados na carne, envoltos por uma sociedade cultural que coloca e confronta os nossos valores morais, às vezes nós somos postos a escolher, como Pôncio Pilatos, que efetivamente não tinha o desejo íntimo de crucificar o Cristo, mas posto à condição de escolha e pensando
na possibilidade de que os romanos possivelmente não compreenderiam a benevolência, a caridade e a complacência naquele momento. Ele é obrigado a agir de uma forma contrária ao que esperaríamos para a sua própria evolução espiritual. Mas nós sempre teremos o direito de escolher. A grande questão é que nem sempre estamos dispostos a pagar o preço. Se na nossa vida terrena, na nossa vida material, sabemos o sacrifício que leva para educar os nossos filhos e para passar longos anos até que nos tenhamos preparados satisfatoriamente, profissionalmente, para exercer um trabalho, imagine o trabalho que não deve dar, para fazer com que o nosso espírito seja todo luz, para que o nosso foco e a nossa perspectiva se ampliem além das perspectivas transitórias de um mundo de sensações, para que nós possamos, mesmo com os pés fincados no solo de um planeta de provas e expiações, olhar para mais adiante e perceber que todas essas perspectivas que aqui se nos apresentam, a lei de sociedade que nos convida a conviver com quem temos afeição e com quem odiamos, se nós não estivermos sensibilizados o suficiente para viver a lei de amor, bem se vê que não lograremos evolução alguma. Isso porque, se nós dissemos que a evolução espiritual é uma consequência de cometer menos erros, ao avaliar a humanidade ao longo dos séculos, nós vemos que o erro mais recorrente tem uma raiz. Há um erro radical, a partir do qual geram-se todos os outros, o orgulho e o egoísmo. E o egoísmo é o sentimento contrário à tônica da mensagem do nosso Messias divino, o amor e a caridade. Portanto, meus amigos, todo esse introito é apenas para dizer que evolução espiritual nada mais é do que a prática da lei de amor. Nós precisamos aprender a amar sobre diversas dimensões e perspectivas, chegando ao máximo do sacrifício pessoal e da renúncia própria, do amor àqueles que nos maldizem, àqueles que nos maltratam e àqueles que nos ultrajam. O Espírito Fenelon, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo dedicado a amar os nossos inimigos, vai escrever uma mensagem sobre o ódio. E ele vai dar uma experiência pessoal. Ele diz mais ou menos assim: meus bem-amados, eu bem o sei o quanto dói, o quanto dilacera o coração amar os nossos inimigos. E convidados ao confronto e à ofensa, não revidar. Antes, fazer como Cristo disse no Sermão da Montanha: amar e orar por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Mas todo aquele que não cumpre a lei de amor, inevitavelmente, terá que responder pela lei de justiça. Deus pune sempre aquele que não vive a lei de amor. E o que dizer aquele que responde a todas essas injúrias e violências com mais ódio, com o duelo, com a vingança e com a perversidade. Por isso, esse é o convite, meus amigos. E exercitar a lei de amor é uma atitude prática, que nós não fazemos apenas dentro dos centros espíritas, dentro dos templos religiosos, mas fazemos em todo lugar onde nós estivermos. Dentro de casa, junto com os nossos familiares, com os estranhos na rua, no trânsito, no nosso exercício profissional, aonde quer que nós estejamos, nós podemos praticar essa lei. Se ainda não somos capazes dos grandes arroubos com o coração ardente de amar mesmo aqueles que não nos suscitam amor, que possamos pelo menos respeitar o livre-arbítrio que Deus lhes conferiu. O livre-arbítrio deles se portarem como quiserem, porque Deus vê todas essas coisas, vê as nossas intenções, as injúrias a que nós somos postos à prova e vê, sobretudo, a forma como nós reagimos a essas pequenas provas do nosso caminho. E então, para que possamos refletir sobre essa evolução, eu recorro ao Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 5,
quando ele diz assim: disse Jesus, eu sou a videira, vós sois as varas. Aquele que permanece em mim e no qual eu permaneço, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu acho interessante porque Jesus, falando sobre evolução para aqueles espíritos que ainda teriam muitas peripécias a vencer, faz uma analogia de uma árvore. Jesus compara-se a uma videira, a uma parreira, a fruta que dá origem, a árvore que dá origem às uvas, colocando-se qual um tronco que se conecta pelas raízes à seiva bruta do solo e que cresce através das suas varas pelo heliotropismo rumo à luz. E quando nós vemos a cena da crucificação, é exatamente assim que ele aparece, com a árvore, na cruz de braços abertos. Jesus posiciona-se como uma ponte que liga os céus e a terra. E o processo de evolução a que ele alude diz que nós, como essas varas, podemos temporariamente ser varas infrutíferas ou podemos ser varas férteis, tal qual fique abarrotada do fruto da parreira ou da videira, cheios de cachos de uvas. Faz parte da nossa escolha. Se nós permanecermos com o nosso coração enregelado, se nós ainda não temos condição de ter compaixão por aquele que está em miséria, e eu aqui não faço referência nesse momento àquele que passa pela mendicância nas ruas, a esse é relativamente fácil a gente se compadecer e até estender a nossa mão para ajudar, porque a pobreza dele é aparente. Eu me refiro aqui aos mendigos invisíveis, aos agressivos, aquelas pessoas que tentam nos tirar do sério, que fazem tudo para nos prejudicar. Aquelas pessoas que não conseguem lidar com as suas demandas interiores e descarregam o seu torvelinho emocional, o seu desregramento, o seu desequilíbrio sobre as outras pessoas. Aqueles que se favorecem do poder transitório nas mãos para humilhar os seus irmãos. Eu me refiro a estes, porque a estes é mais difícil a gente sentir compaixão. Porque a gente vê todos os potenciais de que estão dispostos e a gente vê a crueldade humana na sua mais clara amplitude. A internet, as redes sociais, todas essas ferramentas tecnológicas são em si mesmas neutras, mas elas mostraram para nós como a nossa sociedade anda profundamente doente. Elas funcionam como uma espécie de lente de aumento. São os microfones que deram a voz às emoções inconfessáveis no interior de cada indivíduo. Nas ruas, no trânsito, o que nós observamos em termos de violência e de agressividade não é outra coisa do que a violência que já ocorria no seio das famílias e que para nós passava imperceptível. É por isso que Allan Kardec, quando vai escrever Os Tempos São Chegados, vai dizer: não é mais o seio da terra que se revolve na forma dos terremotos, maremotos e todos os outros efeitos e cataclismas, mas é o seio da sociedade que se revolve, mostrando os dramas provenientes desses equívocos clamorosos que temos cometido, baseados no orgulho e no egoísmo. Então, se nós sabemos de tudo isso, a compaixão para com este tipo de criaturas, que também podemos ser nós, mas é apenas uma questão de tempo. O exercício do amor consiste em saber, à luz do que o Cristo disse, que nós somos todos parte de uma mesma árvore. Nós compomos um mesmo conjunto. Jesus coloca-se como tronco, dando o suprimento, a seiva que vai nos alimentar. Dito de outra forma, nós buscaremos para a evolução espiritual o combustível da fé. E tal qual o nome dessa casa, perseverança e caridade, é assim que nós poderemos passar pela transição planetária, perseverando no bem, acreditando no poder renovador das criaturas e de que nenhum mal é perene. Não há nenhum crime que seja irretratável, não há
nenhuma ovelha que esteja para sempre desgarrada. E falando sobre nós, mesmo que ainda não sejamos varas frutíferas, que ainda não consigamos dar frutos suficientes, amar como deveríamos. Amai-vos como eu vos amei, como Cristo deixou-nos como um mandamento. Podemos fazer as pequenas podas, como todo galho de toda a planta. Essas podas são as pequenas correções, as negativas que o Senhor faz aos nossos caprichos pueris, aos nossos desejos que às vezes nós vimos agasalhando desde muitos anos, aquela coisa que nós estamos apegados, que queremos concretizar, doa quem doer, seja lá o que for preciso para fazer. E às vezes a gente não percebe que o próprio Cristo nos dá os chamados, tentando nos provar que não é isso que vai nos causar felicidade. Teimosamente insistimos. Faz parte do processo evolutivo. Evolução espiritual significa maturidade psicológica. Maturidade conseguida através do exercício do amor e de perceber que nós que somos pais e mães falhos, se nós também precisamos utilizar da disciplina para repreender e educar os nossos filhos, o que diríamos então do Senhor de infinita bondade? E aí quando nós vamos na lei de amor, uma mensagem belíssima deixada pelo Espírito Lázaro no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, ele vai dizer: o amor resume a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Os nossos instintos são preciosíssimos. Graças aos nossos instintos, nós conseguimos vencer a lei de conservação e estamos aqui. Mas precisamos progredir. Além dos nossos instintos, em que muitas vezes nos demoramos naquilo que há de ruim, no primarismo, atavista, muitas vezes fazendo as coisas sem pensar, suprimindo a nossa razão e a nossa consciência. Pelo contrário, precisamos elevar os instintos até o altar dos sentimentos. Calderaro, na obra No Mundo Maior, pelo espírito André Luiz, vai dizer mais ou menos assim: a fera que lambe a sua cria instintivamente é a primícia do sentimento de amor maternal que nós viremos no próximo reino pela própria evolução daquele princípio espiritual. Então o instinto não é ruim, mas precisa do nosso esforço para elevar esses sentimentos. Para que possamos ter uma ideia do que é capaz o sentimento de amor por excelência, na mesma obra de André Luiz, No Mundo Maior, havia um caso extremamente difícil de ser resolvido. Uma trama de ódio que se arrastava por muito tempo. E André Luiz, na sua tentativa de ajudar, na sua quase ingenuidade e no sentimento fraterno de tentar, de fato, resolver aquele problema, procura o seu benfeitor espiritual e diz: vamos lá, Calderaro, nós podemos doutrinar esse espírito, falar sobre as belezas da vida e sobre o tempo que ele perde, demorando-se nessa teia de ódio. Nós podemos explicar a repercussão no seu aparelhamento psíquico, dizer que é ele quem mais sofre quando pensa que faz sofrer aquela sua vítima do passado. E Calderaro vai dizer algo que corrobora a mensagem de Lázaro: André, neste caso, nós não temos o que fazer. Porque nesse caso só uma coisa resolve: o sentimento de amor. E nesse teor, nós ainda somos aprendizes. Nós ainda não somos capazes de amar o suficientemente para que a nossa irradiação alcance esse coração empedernido, enregelado, que esqueceu-se da misericórdia e da excelsitude divina. Vamos chamar ajuda. E então se aproxima Irmã Cipriana. E quando nós lemos a história de Irmã Cipriana, a gente entende como que o amor alcança esse patamar excelso. Uma mulher que tudo sofreu em muitas existências terrestres, mas que ao contrário de blasfemar contra Deus e julgar-se vítima, como muitas vezes nós incorremos nesse erro,
ela aproveitou aquelas experiências como oportunidades de iluminação. Tendo desencarnado por lepra, sozinha, abandonada dos seus familiares, ela aproveitou essas circunstâncias para o exercício do amor. E agora, no mundo espiritual, conseguia ajudar, por sua vez, espíritos que, insubordinados, ainda persistiam nas velhas tramas de ódio e de desamor. Um coração evangelizado, um coração que conseguiu abrir as suas portas para esse sentimento excelso e sublime, é capaz de coisas extraordinárias. É por isso que quando nós vemos os milagres de Jesus, ficamos tão impressionados. Mas é apenas uma questão de tempo. Por ora, meus amigos, guardadas as devidas proporções e considerando o abismo imenso que nos separa do Cristo, o que é apenas uma condição transitória, há pequenas coisas do amor que nós já somos perfeitamente capazes de fazer, pequenas façanhas. Vamos pensar no preço do descontrole emocional antes de revidar. Quando nós formos convidados a perder o nosso equilíbrio, vamos pensar se aquela pessoa que não consegue controlar as suas próprias emoções merece a carta branca que nós damos para que ela também nos desorganize. Vamos sempre refletir que todas as questiúnculas, desde questões políticas, sociais, até de pontos de vista, são apenas transitórias. Não podemos permitir que amizades sejam rompidas por diferenças de opinião. Isso é anti-evolutivo, porque evolução significa dar a cada um a oportunidade de ser o melhor dentro das condições e das circunstâncias a que foi posto. E as circunstâncias são absolutamente diferentes. A minha história de vida é completamente diferente da história de vida de vocês. E é por isso que o julgamento é um grande contrassenso. Nós não temos condição de abarcar todas as bases para fazer um juízo coerente. Nos falta a análise dos fatos. Nós desconhecemos as reencarnações que são todas solidárias umas com as outras. E, portanto, qualquer juízo não tem o menor sentido. Assim também acontece com os nossos pontos de vista. Todos temos o direito de uma forma respeitosa de nos posicionar e aprendemos com isso. Graças a isso, as instituições educacionais mantêm as portas abertas até hoje com relativo sucesso. É na troca das diferenças que nós aprendemos, que ensinamos e aprendemos uns com os outros. Não se defender. Isso talvez seja o mais difícil. Na obra Dimensões da Verdade, do espírito Joana de Ângeles, ela tem uma belíssima mensagem que fala sobre os não ditos e os não feitos do Senhor. Tudo que ele disse e tudo que ele fez, vai dizer ela, consagram a excelsitude e a excelência das suas revelações. Mas tudo que ele não disse, também. E assim como tudo que ele não fez. Tendo oportunidade de reagir, de justificar-se e de defender-se, de acabar com toda aquela trama que foi armada para o prejudicar, ele nada disse e nada fez. E nós, como vai dizer Emmanuel, que somos apenas criminosos que não foram descobertos, que guardamos também o nosso passado escuso, queremos nos defender de quê? Precisamos aproveitar todas essas oportunidades para o exercício da lei de amor. E a lei de amor é, sobretudo, compreensão. Compreender que nem sempre a boca acostumada a escarnecer tem a lucidez de que nós já dispomos. Se o outro ainda não aprendeu a caridade e a compreender, vamos ensinar nós, porque nós somos cristãos. Se essa mensagem nos toca o coração, se nós abraçamos o Evangelho de Jesus como lema de vida, precisamos começar a exemplificar o pouco do muito que o Evangelho nos convida. E aí Lázaro, ainda nessa mensagem, vai dizer assim: quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Referindo-se aqui ao circo de martírio dos cristãos.
Hoje, graças a Deus, não somos mais convidados a sermos devorados vivos por feras esfaimadas, pelos leões que eram soltos nas arenas e que estraçalhavam os corpos dos cristãos. Mas nós também somos convocados a entregar a nossa vida em holocausto, a entregar os nossos desejos incontidos que gostaríamos tanto de realizar para fazer o bem a outrem, e isso às vezes vai nos prejudicar. Mas o sentimento de fraternidade é isso. O amor é uma força que nos une. Nós também, quando criamos os nossos filhos, temporariamente abdicamos das noites de dormir, tomamos a nossa vida por muitas preocupações, com o objetivo de fazer com que aquela criança se desenvolva e tenha o melhor. Muitas vezes nos privamos de coisas para nós, para dar aos nossos filhos. Aprenderemos, através do exercício do amor, a fazer isso além das porteiras da nossa casa. Porque a nossa família é a humanidade inteira, mas o amor tem dimensões específicas e a evolução espiritual também. Nós vamos caminhando paulatinamente, muito aos poucos, na medida das nossas possibilidades. Para dar um exemplo, na obra Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, no capítulo 15, temos a célebre história de Joana de Cusa. Casada com o intendente de Antipas, com Cusa, Joana era uma mulher que havia se convertido ao cristianismo, mas o seu marido não. Acostumado às convenções políticas, o homem do seu tempo não conseguia compreender. Isso não a fez desistir. Humberto de Campos até narra que ela procurou Cristo e pediu-lhe um conselho, um alvitre, se o que ela achava dela largar toda a sua família para segui-lo integralmente, deixando tudo para trás. E é interessante como Cristo tinha uma solução para cada problema. Enquanto, em relação ao mancebo que queria enterrar o seu pai, diz a ele: deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Para Joana de Cusa, não faz esse convite de que ela deixe tudo para trás e siga-o naquele momento. Permanece, Joana, junto ao seu marido, pois ele precisa de ti. Seguir o Cristo não é exatamente largar as nossas condições, a nossa vida, o nosso trabalho e fazer uma apologia à mendicância. É como Haroldo Dutra Dias costuma dizer, florescer onde nós fomos plantados, nas condições em que nós fomos colocados, porque é essa a vontade de Deus. E no caso de Joana, pouco tempo depois, Cusa acaba vindo a falecer. E numa dessas perseguições romanas, ela é encontrada ao lado do seu filho em uma das catacumbas, presa ao tronco do suplício, é queimada viva. Mas antes de ter o seu corpo ateado de fogo, o soldado a interpela e pede para ela abjurar, para que ela renunciasse à sua fé. E assim, em teoria, no discurso do soldado, ela seria livre, ela e o filho, de serem queimados vivos. O filho, vai dizer Humberto de Campos, esperneia. Pede misericórdia à mãe, mas nada a podia fazer abjurar a sua fé, nem o clamor de um filho. Veja a dimensão do amor divino. Com certeza ela amava muito aquele filho, mas amava a Deus acima de todas as coisas e de todos os laços consanguíneos, e sabia do valor do testemunho que lhe era solicitado naquele momento. Queimados os dois, a biógrafa Ana Lande, que publicou um livro de 2015, se não estou enganada, sobre a biografia de Divaldo Pereira Franco, vai revelar nas suas páginas que aquele filho dela, preso no tronco junto a Joana de Cusa, uma das encarnações de Joana de Ângeles, era Nilson Pereira, fundador da Mansão do Caminho, junto com Divaldo Franco, e que havia um segundo filho, desconhecido pela história, que era o próprio Divaldo, que acabou não sendo pego numa dessas excursões. E a própria Ana Lande
nessa biografia de Divaldo Franco, vai dizer: antes que essa história fosse revelada a Nilson, dizendo Divaldo, nós observávamos que ele tinha uma dificuldade de amar Jesus. O aceitava a mensagem evangélica e todos os ensinamentos de amor trazidos pelo Cristo, mas tinha dificuldade de sentir uma ternura profunda, tal qual Divaldo sentia. O amor e a evolução espiritual têm essas diferentes dimensões, que têm completa relação com tudo que vivemos e com a elaboração que nós fizemos das experiências que nós tivemos. É por isso que o nosso grau de maturidade psicológica e de compreensão dos conflitos que nos são defrontados e das provas que o Pai nos apresenta, a nossa forma de compreensão vai definir o nosso grau de evolução espiritual. Muitos daqueles que reencarnaram conosco na nossa família ainda não têm esse grau de percepção. E é nosso, portanto, é nossa a tarefa de entendimento dessas diferenças, porque cada um de nós tem um tempo para evoluir. E nós fomos colocados justamente nesse planeta, dentro dessas estruturas familiares, para que possamos compreender e nos ajudar. É como vai dizer Irmã Rosália, em outra mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ela fala sobre a caridade material e a caridade moral. Suportai-vos uns aos outros, e isso é o que menos fazeis nesse mundo de aflições nos quais estão colocados. Suportar. Suportar tem dois significados. Suportar de dar suporte, de soerguer, de ajudar, quase no exercício fraternal, e suportar de tolerar. Um significado implica em envolvimento, no enlace afetivo. Eu suporto no sentido de soerguer e ajudar, quando eu sinto o meu coração compadecido para fazê-lo, ou quando eu tenho alguma relação emocional e afetiva pelaquela pessoa e desejo que ela cresça e que ela persevere perante as adversidades. Nós fomos colocados no mesmo seio familiar, não por acaso. E o principal objetivo da estrutura familiar não é outro senão suportar-nos uns aos outros. É assim que a gente desenvolve as primícias de amor. Mas o outro tem opinião contrária da minha, eu já não suporto. Eu demonstro todo o meu amor e sou paga pela ingratidão, eu já não suporto. Quero me desvencilhar daquela família tóxica, porque ela está atrapalhando o meu crescimento e a minha evolução espiritual. Quem é que pode deter a marcha do progresso? Quem é que pode impedir a evolução de um espírito sintonizado com os ideais divinos e com a prática da lei de amor? Deus tem infinitos emissários, os espíritos bons, que Ele designa para nos auxiliar e que não cansam de estender as suas mãos caridosas, misericordiosas, para nos dar bênçãos, mas muitas vezes somos nós que permanecemos com as nossas fechadas. Somos nós que, mediante a dor, paralisamos o nosso, nos nutrindo um sentimento de melancolia e de infelicidade injustificável, quando o Pai tem 1001 razões para que nós pudéssemos sentir gratidão. Gratidão é uma forma diferente de ver a vida. Gratidão não é um sentimento que surge nos momentos auspiciosos, mas sobretudo surge nos momentos mais infelizes. Porque a gratidão consiste em perceber que o Cristo Consolador, do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é aquele que sempre vai tirar a dor que nos perturba, a dor que nos causa enfermidade e que muitas vezes mina as forças do nosso corpo físico e é o fator decisivo para a nossa desencarnação. É perceber que, não obstante essa dor e essa aflição, esse Cristo Consolador é aquele que permanece ao nosso lado, nos dando força para que nós possamos não cair nas tentações.
É aquele que nos dá, ao lado da dor, o consolo, para que possamos experimentar um refrigério para as nossas almas. É aquele que nos oportuniza uma tarde como essa, de refletir sobre os seus ensinamentos, para daqui aurirmos a força necessária para enfrentar os desafios lá fora. Então, meus amigos, nós estamos sendo convidados a este exercício. Bem se vê que não é fácil. A proposta de Jesus, muito bela, muito profunda e muito simples, é uma proposta que nos tira da zona de conforto. Evoluir dá trabalho, gera sacrifício e requer esforço. Pensemos, por exemplo, no progresso intelectual que falamos logo no início da preleção. Mas Lázaro, ainda nessa mensagem, vai dizer: se Jesus deu a primeira palavra divina, amor, o Espiritismo vem para pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino, reencarnação. Isso significa que nós não evoluiremos sem a reencarnação. Ou, de outro modo, a reencarnação é o móvel da evolução, renascer pela água. Mas precisamos também renascer pelo Espírito. Podemos passar centenas de anos reencarnando, reencarnações inclusive compulsórias, contra a nossa vontade. Podemos passar muito tempo no mundo espiritual ajudando e participando do planejamento reencarnatório, escolhendo o gênero de provas que nós enfrentaremos nessa experiência carnal. Mas todo esse esforço pode ser improfícuo, se nós não quisermos. Se nós quisermos, nós perderemos a nossa reencarnação. Nós passaremos pelas provas insubordinados e reclamando das oportunidades que nos foram dadas, sem perceber que nisso muitas vezes há ingratidão. Sim, ingratidão. Porque não raras vezes nem mereceríamos mais essa chance. Os nossos benfeitores espirituais, os nossos anjos de guarda e mentores funcionaram como advogados de defesa, afiançando que nós sairíamos daqui melhores do que aqui chegamos. Então, é no mínimo lealdade, gratidão, reconhecimento pelo bem que eles nos fizeram e que nos fazem aproveitar a oportunidade que nos foi dada, cada minuto dessa atual existência física, porque nós não sabemos quando seremos chamados. Podemos ter mais alguns dias ou mais alguns anos de vida. Cumpre, na dúvida, portanto, nós aproveitarmos tudo isso. E isso está na introdução de O Livro dos Espíritos. Kardec vai anotar: os espíritos pertencem a diferentes classes. Logo na introdução, Kardec fala sobre evolução espiritual. Por isso, ele elucida isso de uma forma mais esmiuçada em O Livro dos Médiuns. Nós não devemos acreditar em todos os espíritos, da mesma forma como nós não acreditamos em todas as pessoas. Sabemos que tem pessoas que se aproximam de nós com interesses escusos, que visam se aproveitar da nossa ingenuidade ou da nossa caridade, e utilizamos sempre, ou quase sempre, o crivo da razão para poder analisar essas investidas. De algo análogo, os espíritos não são nada diferentes dos homens que convivem conosco, a não ser pelo detalhe de que eles não preservam mais o envoltório carnal, mas da mesma forma precisamos avaliar o que eles nos dizem, porque todos nós pertencemos a diferentes classes evolutivas. E aí ele continua: não são iguais nem em força, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. E um detalhe adicional é que, como poderia se pensar, a inteligência nem sempre é utilizada como móvel da evolução. A inteligência muitas vezes é mal utilizada por nós e faz com que nós geremos mais débitos para o nosso próprio processo de aperfeiçoamento. Quando nós nos valemos da presunção e da prepotência, não obstante a nossa inteligência, para atrasar a nossa marcha. E Kardec continua dizendo: os espíritos, todos eles progridem, passando por diferentes graus da hierarquia espírita. A depender do grau de aproveitamento que nós temos em cada existência,
Nós progredimos a pouco e pouco e vamos passando por diferentes graus evolutivos até chegar ao ápice da perfeição moral. E por fim ele vai dizer, esse progresso ocorre sempre pela reencarnação. Então, precisamos aproveitar a oportunidade que nos foi dada. É como Lázaro vai dizer em o Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito deve ser tratado, cultivado como um campo. É como se nós fôssemos um pedaço de terra. Um pedaço de terra do latifundiário divino, que tem muitos lotes de terra. E ele derrama sobre os nossos solos inférteis adubo. Ao longo das reencarnações, nós vamos tendo essas oportunidades novas de revolver a nossa própria terra, de retirar as nossas ervas daninhas e recebemos do alto essas sementes através das palavras edificantes, dos ensinamentos trazidos por nosso Senhor Jesus Cristo, para que na nossa terra possam essas sementes germinar e dar frutos. É engraçado como, ao mesmo tempo que nós somos o campo, nós também somos os lavradores deste campo. Nós também somos os semeadores de nós mesmos, porque somos responsáveis pela nossa felicidade e pela nossa evolução. Não obstante, o imenso amor do Cristo a cada um de nós, que até hoje permanece junto conosco, compadecendo-se das nossas aflições, ele não evoluirá por nenhum de nós. Essa tarefa é intransferível e impostergável, porque o tempo urge. Portanto, precisamos assumir essa nossa responsabilidade. E fazendo uma analogia ao campo, precisamos limpar o nosso campo, fazer uma asepsia mental. Quando nós analisamos os nossos pensamentos, que Leon Denis, na obra já citada, também coloca como uma potência da alma, em que tipo de pensamento nós temos nos demorado? Pensamentos ruins, transições emocionais, oscilações emocionais, são perfeitamente naturais e normais no nosso estágio de humanidade. Mas nós podemos escolher o que nós vitalizamos. Porque um pensamento vitalizado forma um padrão mental. Esse padrão mental mais tarde será refletido nas nossas ações. As ações ao longo de um tempo geram uma conduta, um comportamento, um modo de proceder que respondem pela nossa evolução. Então veja como tudo começa no pensamento. E Leon Denis vai adicionar mais uma coisa. A disciplina do pensamento é responsável pela reforma do caráter. A asepsia mental é tão importante porque nós somos antenas psíquicas. Neste momento e em todos os momentos da nossa existência, nós estamos sintonizando pelo pensamento com outros espíritos, encarnados e desencarnados. Então, se nós não ouvirmos a lição da vigilância, apregoada pelo Cristo, orai e vigiai, disse ele, nós fatalmente agasalharemos pensamentos que não são nossos, mas que se afinam com os nossos. E aí, passamos a ser responsáveis também por estes. E se esses pensamentos estão contrários à lei de amor, responderemos fatalmente pela lei de causa e efeito. Portanto, a nossa felicidade começa nessa nossa primeira morada, que não é a nossa casa, que não é a nossa família, mas é a nossa psicosfera. É onde a gente está. É para onde a gente vai depois que a gente deixar os nossos despojos carnais debaixo da terra. É o nosso céu e o nosso inferno. É o nosso estado de tranquilidade ou de revolta. É o nosso estado de consciência. Se ainda sentimos intranquilidade, falta de paz interior, vamos analisar os pensamentos que temos vitalizado com mais insistência. Nem sempre essa asepsia é fácil, mas há uma ferramenta poderosíssima, e vai dizer Joana de Ângeles, tão pouco utilizada entre vós que estão encarnados, a oração. Certa vez ouvi de uma palestrante espírita
que ela não entendia por quê. O Espiritismo diz tanto que a oração mais sincera é aquela que vem do coração e que elevar os pensamentos é uma forma de adorar a Deus, e ela não entendia porque no fim do Evangelho segundo o Espiritismo tinha tanta prece. Se nós estamos tentando fazer com que as pessoas orem pelo seu sentimento, para que as preces escritas? E ela entendeu quando ela passou por uma aflição. Uma aflição tão grande que ela não tinha condições de se concentrar. Então ela se lembrou das preces escritas. Recorreu a elas e, repetindo-as, aos poucos conseguiu ir se acalmando. E tendo passado para esse estado mental de maior tranquilidade, conseguiu, por sua vez, emitir uma prece do seu próprio coração. Nem sempre a gente vai ter condições, no momento da aflição, de ter a tranquilidade suficiente para emitir uma prece. Mas temos todos esses recursos que a codificação nos apresenta para que possamos ser ajudados a nos soerguer. Recorrer a isso também é ferramenta para o nosso processo de evolução espiritual. Precisamos conversar com os nossos mentores e anjos de guarda como nós conversamos pelo Zap com os nossos amigos. Pensar nele como alguém que efetivamente está ao nosso lado, com o qual nós temos uma ligação permanente que jamais se desfaz pelo pensamento. E assim, nós recolheremos mais força para as lutas. Essa ocasião, como a de hoje, é a fase de semeadura. Essas pequenas lembranças dos ensinamentos de Jesus funcionam como pequenas sementes de luz e esperança nos nossos solos. Mas lembremos da parábola do semeador, da parte das sementes que caiu à beira da estrada, da parte das sementes que caiu entre os pedregulhos. Às vezes, somos nós que permanecemos com o nosso coração qual campo infértil, incapaz de fazer frutificar essas sementes. Para isso, precisamos entender que, às vezes, há imperfeições que nós carregamos por muito tempo, que precisamos nos desvencilhar. O desapego dos bens terrenos não se refere apenas à minha casa, ao meu carro, ao meu marido e ao meu filho, mas se refere também a velhas convicções, a velhos padrões mentais, a maus hábitos que nós vemos agasalhando há muito tempo. O desapego dos bens terrenos é o desapego a tudo que nos prende à nossa personalidade, uma personalidade transitória que diz respeito apenas a essa existência nesse mundo físico. E assim, meus amigos, evoluindo espiritualmente, nós vamos progredindo em moralidade, utilizando os recursos de que dispomos, porque sempre seremos riquíssimos desses recursos. Muitas vezes somos nós que subestimamos as nossas capacidades, que nos achamos fracos demais para poder resistir às tentações e operar as grandes mudanças que precisamos. Mas precisamos insistir, porque sempre teremos auxílio quando o nosso coração tiver a verdadeira intenção de fazer o bem. E lembremos a exortação de Jesus: sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. A exortação do Cristo é um apelo para que nós não esquecêssemos da proposta de evolução espiritual, que nos esforçássemos a fazer a cada dia uma modificação, por menor que seja, no nosso modo de nos conduzir para sermos melhores. Quando Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o verdadeiro espírita é aquele que se preocupa com a sua transformação moral, com aquele que opera mudanças no seu caráter e pode-se dizer no dia seguinte melhor do que foi o que era na véspera. Ele diz que o propósito da nossa doutrina não é autoconhecimento, embora o autoconhecimento seja necessário para essa transformação moral.
Evolução espiritual é transformação moral, é mudança de conduta, mudança de comportamento e é também autoanálise. E precisamos nos precaver, porque na nossa sociedade nós temos cada vez menos tempo para a autoanálise. É impressionante como, num avanço de tecnologia tão grande como o que nós observamos no nosso mundo hoje, temos cada vez menos tempo para nós. É incrível como nós ainda desperdiçamos o nosso tempo com as distrações, quando na realidade o nosso primeiro ideal, o nosso maior propósito seria avaliar os nossos pensamentos, a nossa conduta e como nós estamos nos conduzindo nesse planeta. Os momentos de recolhimento se tornam cada vez mais raros. Estamos cada vez mais preocupados com a opinião alheia, como se, ao sermos ovacionados por uma multidão, estivéssemos caminhando para o progresso moral. Não raras vezes, aqueles que ostentaram o grande poder e que eram ovacionados pelas massas, estavam contraindo débitos clamorosos para sua perspectiva evolutiva. Precisamos desenvolver essa análise íntima, e isso não é não se importar com a opinião dos outros, mas dar à opinião dos outros o seu devido lugar. Mas antes de tudo, se preocupar com a nossa felicidade, com o que é que faz o nosso coração vibrar, com o que está no fundo do nosso desejo mais sincero. O que é que nós estamos fazendo aqui? Qual é o nosso propósito nessa existência? Porque pensando dessa forma, ainda que a vida não nos sorria, ainda que nós não estejamos gozando da felicidade aparente das coisas transitórias desse mundo, nós permaneceremos com uma serenidade imperturbável. Era assim com os cristãos primitivos. Saulo de Tarso, lembrando-me da célebre obra Paulo e Estevão, a obra-prima pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, ao se defrontar com a figura de Estevão na casa do caminho, fica profundamente perturbado. Doutor da lei, tinha tudo, um cérebro privilegiado, ovacionado no ambiente fariseu, a proposta do seu tempo, um jovem que era a aposta de um futuro doutor da lei, um futuro rabino, em substituição ao seu mentor Gamaliel. Quando ele vê Estevão fazendo concatenações, raciocínios lógicos do Velho Testamento e do Evangelho de Jesus, ele fica profundamente perturbado quando perde do discurso, perde a cabeça e Estevão continua com a mesma serenidade, em momento algum violentando o seu opositor, apedrejado numa cena terrível anotada pelos historiadores do cristianismo primitivo, conservava nos olhos translúcidos a mesma paz daquele que tem a sua consciência límpida. E é esse mesmo Paulo de Tarso, transformado, que ainda não tinha atingido o ápice da sua evolução espiritual, mas que já tinha vivido poucas e boas e já tinha progredido moralmente em muitos aspectos, que vai responder a Lucas. Lucas, já no fim da vida de Paulo, o acompanha e planeja desde aquela época escrever Atos dos Apóstolos. E aí Emmanuel vai anotar na obra Paulo e Estevão que Lucas vira-se para Paulo e diz: Paulo, como você é ovacionado. Olhe para essas centenas de pessoas que estão aqui de joelhos para agradecer as curas que você fez, a caridade que você faz, que te tratam como um verdadeiro pai. Eu vou anotar isso em um livro para a posteridade, para que as pessoas no futuro saibam como você foi muito amado. Paulo pensa um pouco, sensato. Já não era mais aquele doutor da lei encolerizado que perdia a cabeça por pouca coisa. Já tinha conseguido domar boa parte do seu orgulho. Era um homem transformado. E diz: não, Lucas, não faça isso.
Se você efetivamente me ama, não dê motivo para expor o meu nome a falsos julgamentos. Se queres escrever, fala do poder transformador do Evangelho de Jesus. Fala das perseguições, para que os homens em erro não se desesperem da salvação e aguardem a sua misericórdia no tempo justo. E diz ainda, para que ninguém espere a redenção espiritual com o repouso falso do mundo, e sim com trabalhos ásperos. Que não se desesperem nos momentos mais difíceis, porque os mensageiros do Mestre Jesus sempre os assistirão quando se tornarem instrumentos legítimos de fraternidade. Paulo está falando para nós. Se achamos que a evolução espiritual é um processo fácil, estamos enganados. É um processo que requer o nosso trabalho íntimo, mas nós não estamos desamparados. As aflições que nós sentimos hoje, esses homens sentiram logo no começo. E os novos cristãos sentirão também depois de nós. Mas nós estamos unidos por esse mesmo propósito, por essa lei de amor que nos acolhe a todos, com o fim de progredirmos e evoluirmos espiritualmente hoje e sempre. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos auxilie, meus amigos.